Você tem um bom exemplo ali em José, que era Yosef ben Yaakov, José filho de Jacó, quando ele é vendido como escravo, vendido pelos seus irmãos como escravo para o Egito. E lá ele vai trabalhar na casa de Potifar, que era um governador do Egito. E ele começa a fazer a gestão, a administração da casa do Potifar. E aí ele vai muito bem, Potifar vai muito bem. Um dia a mulher dele assedia José e ele termina parando na prisão, embora ele não tenha feito nada, mas a mulher simulou que ele tinha tentado atacá-la, etc. E ele é preso. E, ao mesmo tempo, 2 funcionários do faraó são presos, que era o padeiro e o copeiro, e eles têm um sonho, e o José, ele interpreta esses sonhos. E do jeito que ele interpreta, acontece 3 dias depois. Muito tempo depois, o faraó tem aquele sonho das vacas magras e das espigas mirradas, etc. E aí o copeiro se lembra da história de José e fala para o faraó. E a Bíblia relata, o Êxodo relata que ninguém conseguiu interpretar o sonho do faraó. E aí ele lembra e manda chamar José. E aí José chega, ouve, faz a interpretação e dá a consultoria. Que ele já fala o que o faraó deveria fazer para evitar os 7 anos, para mitigar mentor, os riscos, e mitigar os riscos da seca que viria e atacaria o país. E era muito comum naquela época, essas secas, elas aconteciam de tempos em tempos ali na região do Oriente Médio, não era uma coisa que foi só aquele ano, né? E aí José dá essa consultoria, como é que deveria fazer. E ele impressiona tanto o faraó, que o faraó fala, aonde eu poderia achar um homem com tamanha sabedoria? E aí nomeia José governador do Egito. Então, cara, era escravo, prisioneiro, e se tornou governador do Egito da noite para o dia. E aí, como é que ele faz a gestão? Então, primeiro, ele fala que tem que fazer, e aí você vai vendo os princípios, né? Como diz os coaches aí, olha o código, né? Você vai vendo os princípios. Então, a primeira coisa que ele fala é construir silos para guardar os grãos nas principais cidades. Então, ele já pensa no custo de logística, de deslocamento desses grãos, etc. Ele pega as principais cidades e fala, vamos fazer uns silos aqui para guardar. Então, veja, época de fartura, você guarda o grão. Época que você tem energia, disposição, você trabalha muito para guardar, pensando quando na escassez. Exatamente, na escassez. Ou seja, quando você tiver os 60, etc. Ato subsequente, então, o pessoal veio e vendia o grão, né? Só que chegou num ponto que daí eles não tinham mais o grão para vender, mas eles tinham a terra. Começou a fome e eles falavam, José, dá-nos comida. E aí José falou, olha, então você traz os seus animais. Eles levaram os animais e trocaram por comida. Depois, olha, acabou, não ter mais animal. Então tá, me dá o teu imóvel, a tua casa de praia, teu apartamento, tua Ferrari, né? E o povo foi trazendo os bens. Daqui a pouco José põe o faraó na lista de Forbes, porque ele se tornou o homem mais rico do mundo. Ficou dono de todo o Egito, toda a fartura, e não faltou comida. Então, esse é um dos principais princípios. Quando você tem abundância, e essa abundância não é aquela que eu consigo economizar 50% do que eu ganho. Às vezes a abundância é aqueles 10% que sobra do seu rendimento mensal, que você pode investir pensando lá na frente, quando você tiver escassez de energia, para você poder trabalhar. É o que você falou, pode ser os R$50, pode ser os R$100, né? Não precisa, talvez a pessoa fica pensando, né? Outro princípio assim, muito interessante, por exemplo, princípio de gestão de pessoas, gestão de funcionários. Em Levíticos é proibido pagar o funcionário depois da data de vencimento. Óbvio, no Brasil, se você paga depois do vencimento, que depois do 5º dia útil, tal, tem uma penalidade. Mas isso já estava na lei judaica. O funcionário trabalhou, ele tem que receber no dia pactuado com ele. Então, eu não posso segurar. Colheita, por exemplo, né? Isso tem tudo a ver com a nossa vida hoje. Quem plantava a terra era proibido
de colher a parte daquela cultura, daquele item cultivado que caía no chão, fosse uma fruta, qualquer coisa. O que caísse no chão ou o que estava nos cantos da propriedade não poderia ser recolhido, porque isso era exclusivo para os pobres e para as viúvas. Então, estou colhendo lá o limão que eu plantei. O limão caiu, não posso pegar. E então, com isso, aqueles pobres, as viúvas, sabiam que poderiam se dirigir àquelas propriedades agrícolas que teriam o sustento garantido. Então, da mesma forma, hoje, você tem a sua renda. Às vezes você está no semáforo, vem um garoto, vem uma mãe, um pai e pede um troquinho.